Livro A Conjuração Anticristã. O templo maçônico que quer se erguer sobre as ruínas da Igreja Católica. Monsenhor Henri de Lassus. Secretaria do Estado de Sua Santidade. Do Vaticano, 23 de outubro de 1910. Monsenhor, o Santo Padre Pio X recebeu com paternal interesse a obra intitulada A Conjuração Anticristã, que me pedistes para lhe encaminhar em vosso nome. Sua Santidade vos felicita afetuosamente por haverdes levado a bom termo a composição desta obra importante e sugestiva, em sequência a uma longa série de estudos que igualmente fazem honra a vosso zelo e a vosso ardente desejo de servir a causa de Deus e da Santa Igreja. As ideias diretrizes do vosso belo trabalho são aquelas que inspiraram os grandes historiadores católicos, a ação de Deus nos acontecimentos deste mundo, o fato da revelação, o estabelecimento da ordem sobrenatural e a resistência que o espírito do mal opõe à obra da redenção. Vós mostrais o abismo a que conduz o antagonismo entre a civilização cristã e a pretensa civilização que regride em direção ao paganismo. Quanta razão tendes em estabelecer que a renovação social só se pode fazer através da proclamação dos direitos de Deus e da Igreja. Ao vos exprimir sua gratidão, o Santo Padre faz votos de que possais, com uma saúde sempre vigorosa, realizar inteiramente o plano sintético que traçastes, e como sinal de sua particular benevolência, ele vos envia a bênção apostólica. Com meus agradecimentos pessoais e minhas felicitações, recebei, Monsenhor, a certeza dos meus sentimentos bem devotados em Nosso Senhor. Cardeal Merri Delval. Monsenhor Henri de Lassus, prelado doméstico, Lille. Sobre o autor. Monsenhor Henri de Lassus, 1836-1921, doutor em teologia e cônego da diocese de Cambrai, nasceu em Esther, norte da França. Ordenado padre em 1862, começou seu ministério em Vaux-les-Siennes e depois seguiu para Lille. Em 1874, foi nomeado capelão da Basílica de Notre-Dame de la Trelle, Lille, onde permaneceu até o fim da vida. A partir de 1872, passa a colaborar com o jornal La Semaine Religieuse do Diocèse de Cambrai. E 2 anos depois, em 1874, torna-se proprietário e diretor do jornal, no qual trabalhará por 40 anos. Em 1904, São Pio X, pouco depois de subir ao trono pontifício, eleva-o a prelado doméstico. A pedido da Cúria Romana, a Faculdade de Teologia de Lille confere-lhe o título de doutor ad honoris, em virtude de seu combate infatigável contra o modernismo. Em 1911, é promovido a protonotário apostólico. Destacou-se desde cedo como escritor, tendo publicado muitas obras. Abreviaturas maçônicas. Monsenhor Henri de Lassus utiliza nesta obra algumas abreviaturas maçônicas que decidimos manter na tradução. F, 3 pontinhos, M, 3 pontinhos, franco-maçonaria ou franco-maçom. 1 romano, 3 pontinhos, irmão. 2 romanos, 3 pontinhos, irmãos. L, 3 pontinhos, loja. O, 3 pontinhos, oriente. G, 3 pontinhos, O, 3 pontinhos, Grande Oriente. 1. Estado da questão. Capítulo 1. As duas civilizações. O sílabus de Pio IX termina com esta proposição condenável e condenada. O pontífice romano pode e deve se reconciliar e transigir com o progresso, o liberalismo e a civilização moderna.
A última proposição do decreto, que se chamou o Sílabus de Pio X, proposição igualmente condenável e condenada, está concebida assim. O catolicismo de hoje não pode harmonizar-se com a verdadeira ciência, a menos que se transforme num cristianismo sem dogmas, isto é, num protestantismo largo e liberal. Sem dúvida, não foi sem intenção que essas duas proposições receberam, num e noutro sílabus, o último lugar, aparecendo aí como conclusão. Dá-se que, com efeito, essas proposições resumem as precedentes e precisam-lhes o espírito. É necessário que a Igreja se reconcilie com a civilização moderna. E a base proposta para essa reconciliação é não a aceitação dos dados da verdadeira ciência, que a Igreja jamais repudiou, que ela sempre favoreceu, cujos progressos ela sempre aplaudiu e para o qual distribuiu mais do que qualquer outra instituição, mas o abandono da verdade revelada, abandono que transformaria o catolicismo num protestantismo largo e liberal, no qual todos os homens pudessem se reencontrar, quaisquer que fossem suas ideias a respeito de Deus, de suas revelações e de seus mandamentos. Dizem os modernistas que é apenas através desse liberalismo que a Igreja pode ver novos dias se abrirem diante dela, obter a honra de entrar nas vias da civilização moderna e marchar junto com o progresso. Todos os erros assinalados num e noutro sílabus apresentam-se como as diversas cláusulas do tratado proposto à assinatura da Igreja para essa reconciliação com o mundo, para a sua admissão na cidade moderna. Civilização moderna. Existe, pois, uma civilização antiga e uma civilização nova? Existiu antes da era dita moderna uma civilização diversa daquela que o mundo de nossos dias usufrui, ou pelo menos persegue? Com efeito, existiu e existe ainda na França e na Europa uma civilização chamada civilização cristã. Que motivo faz com que essas duas civilizações se diferenciem? Elas se diferenciam pela concepção que têm do fim último do homem e dos efeitos diversos, e mesmo opostos, que uma e outra concepção produzem, tanto na ordem social como na ordem privada. O objetivo último do homem é ser feliz, diz Bossuet. Este objetivo não lhe é exclusivo. É o fim para o qual tendem todas as inteligências, sem exceção. O grande orador não falha em reconhecer isso. As naturezas inteligentes não têm vontade nem desejo senão para a sua felicidade. E acrescenta: nada de mais razoável, porque o que há de melhor do que desejar o bem, isto é, a felicidade? Assim, encontramos no coração do homem o impulso invencível que o impele a procurar a felicidade. Mesmo se quisesse, não poderia se desfazer dele. É o fundo de todos os seus pensamentos, o grande móvel de todas as suas ações. E mesmo quando ele se atira à morte, é porque está persuadido de que encontrará no nada uma sorte preferível àquela na qual ele se vê. O homem pode se enganar, e de fato se engana muito frequentemente na busca da felicidade, na escolha da via que o deve levar a ela. Colocar a felicidade onde ela está é fonte de todo bem, diz ainda Bossuet, e a fonte de todo mal consiste em colocá-la onde não é preciso. Isto é tão verdadeiro para a sociedade como para o indivíduo. O impulso em direção à felicidade vem do Criador, e Deus nele acrescenta sua luz para iluminar o caminho, diretamente por sua graça e indiretamente pelos ensinamentos de sua Igreja. Mas pertence ao homem, indivíduo ou sociedade, pertence ao livre-arbítrio dirigir-se, ir buscar sua felicidade ali, onde lhe agrada colocá-la, no que é realmente bom, e acima de toda a bondade, no bem absoluto, Deus, ou naquilo que tem apenas a aparência do bem, ou que não é senão um bem relativo. Desde a criação do gênero humano, o homem se desviou do bom caminho.
Ao invés de crer na palavra de Deus e de obedecer à sua determinação, Adão deu ouvidos à voz encantadora que lhe dizia para colocar seu fim nele mesmo, na satisfação de sua sensualidade, nas ambições de seu orgulho. Sereis como deuses. O fruto da árvore era bom de comer, belo de ver, e um aspecto que excitava o desejo. Tendo assim se desviado desde o primeiro passo, Adão arrastou sua descendência na direção que ele acabava de tomar. Nessa direção ela caminhou, nessa direção ela avançou, nessa direção ela submergiu durante longos séculos. A história aí está para contar os males que ela encontrou neste longo extravio. Deus teve piedade dela. No seu conselho de infinita misericórdia e de infinita sabedoria, ele resolveu recolocar o homem no caminho da felicidade. E a fim de tornar sua intervenção mais eficaz, ele quis que uma pessoa divina viesse sobre a terra, mostrar o caminho por sua palavra, tocar os homens por seu exemplo. O Verbo de Deus se encarnou e passou 33 anos entre nós para tirar-nos da via da perdição e para abrir-nos a estrada de uma felicidade não enganosa. Suas palavras e seus atos derrubavam todas as ideias até então aceitas. Ele dizia: Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os mansos, os pacíficos, os misericordiosos, bem-aventurados os puros. Até a vinda dele dizia-se: Bem-aventurados os ricos, bem-aventurados aqueles que dominam, bem-aventurados os que vivem sem nada recusar as suas paixões. Ele tinha nascido em um estábulo, fizera-se o servidor de todos, sofrera morte e paixão, a fim de que não se considerassem suas palavras meras declamações, mas lições, as mais persuasivas lições que possam ser concebidas, pois foram ensinadas por um Deus, e um Deus que se aniquilou por amor de nós. Ele quis perpetuar essas lições, torná-las sempre expressivas e operantes aos olhos e nos ouvidos de todas as gerações que viriam. Para isso ele fundou a Santa Igreja. Estabelecida no centro da humanidade, ela não cessou, através do ensinamento dos doutores e do exemplo dos santos, de dizer a todos os que ela viu passar sob seus olhos: Procurais, ó mortais, a felicidade, e procurais uma coisa boa. Ficai atentos apenas, para não procurardes onde ela não está. Vós a procurais na terra, mas não é aí que ela está estabelecida, nem aí que se encontram esses dias felizes, dos quais nos falou o divino salmista. Dirigit dies videre bonus. Aí estão os dias de miséria, os dias de suor e trabalhos, os dias de gemidos e penitência, aos quais podemos aplicar as palavras do profeta Isaías. Meu povo, os que te dizem feliz, abusam de ti e perturbam tua conduta. E ainda, os que fazem o povo acreditar que é feliz são enganadores. Pois onde se encontra a felicidade e a verdadeira vida, senão na terra dos vivos? Quem são os homens felizes, senão aqueles que estão com Deus? Esses veem dias bonitos porque Deus é a luz que os ilumina. Esses vivem na abundância porque Deus é o tesouro que os enriquece. Esses, enfim, são felizes, porque Deus é o bem que os contenta e que somente Ele é tudo para todos. Do século I ao século XIII, os povos tornaram-se cada vez mais atentos a essa pregação e o número dos que dela fizeram luz e regra de vida foi cada vez maior. Sem dúvida, havia fraquezas das nações e fraquezas das almas. Mas a nova concepção da vida permanecia lei para todos, lei que os desvios não faziam perder de vista, e a qual todos sabiam, todos sentiam que era preciso retornar uma vez que se tivessem afastado. Nosso Senhor Jesus Cristo, com seu Novo Testamento, era o doutor escutado, o guia seguido, o rei obedecido. Sua realeza era a tal ponto reconhecida pelos príncipes e pelos povos que eles a proclamavam até em suas moedas. Em todas estava gravada a cruz, o signo augusto da ideia que o cristianismo tinha introduzido no mundo,
que era o princípio da nova civilização, da civilização cristã que devia regê-lo, o espírito de sacrifício, oposto à ideia pagã, ao espírito de gozo que tinha construído a civilização antiga, a civilização pagã. À medida que o espírito cristão penetrava nas almas e os povos, almas e povos cresciam na luz e no bem. Elevavam-se só pelo fato de verem a felicidade no alto e de a carregarem consigo. Os corações tornavam-se mais puros, os espíritos mais inteligentes. Os inteligentes e os puros introduziam na sociedade uma ordem harmoniosa, aquela que Bossuet nos descreveu no sermão sobre a eminente dignidade dos pobres. A ordem mais perfeita tornava a paz mais geral e mais profunda. A paz e a ordem engendravam a prosperidade, e todas essas coisas davam ensejo às artes e às ciências, esses reflexos da luz e da beleza dos céus. De sorte que, como observou Montesquieu, a religião cristã, que parece não ter outro objetivo além da felicidade da outra vida, ainda constrói nossa felicidade nesta. É, ademais, o que São Paulo tinha anunciado quando disse: Pietas ad omnia utilis est, promissiones habens vitae quae nunc est et futurae. A piedade é útil a tudo, porque possui as promessas da vida presente e as da vida futura. Não havia o próprio nosso Senhor dito: procurai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e o resto vos será dado por acréscimo? Não há aí uma promessa de ordem sobrenatural, mas o anúncio das consequências que deviam sair logicamente da nova orientação dada ao gênero humano. De fato, vemos que o espírito de pobreza e a pureza de coração dominam as paixões, fonte de todas as torturas da alma e de todas as desordens sociais. A mansidão, a pacificação e a misericórdia produzem a concórdia, fazem reinar a paz entre os cidadãos e na cidade. O amor da justiça, mesmo contrariado pela perseguição e pelo sofrimento, eleva a alma, enobrece o coração e lhe proporciona os mais são prazeres, ao mesmo tempo em que eleva o nível moral da sociedade. Que sociedade aquela em que as bem-aventuranças evangélicas fossem colocadas sob os olhos de todos como objetivo a conquistar e na qual seriam oferecidos a todos os meios de alcançar a perfeição e a bem-aventurança assinaladas no Sermão da Montanha. Felizes os que têm espírito de pobreza, felizes os mansos, felizes os que choram, felizes os que têm fome e sede de justiça, felizes os que são misericordiosos, felizes os que têm o coração puro, felizes os pacíficos, felizes os que sofrem perseguição por amor da justiça. A ascensão, não direi das almas santas, mas das nações, teve seu ponto culminante no século XIII. São Francisco de Assis e São Domingos, com seus discípulos São Luís de França e Santa Elizabeth da Hungria, acompanhados e seguidos por tantos outros, mantiveram por algum tempo o nível que havia sido atingido pela emulação, que excitaram as almas os exemplos de desapego das coisas deste mundo, de caridade para com o próximo e de amor a Deus que tantos outros santos tinham dado. Mas enquanto essas almas nobres atingiam os mais altos cumes da santidade, muitas outras esfriavam o entusiasmo por Deus. E por volta do fim do século XIV, manifestou-se abertamente o movimento de retrocesso que arrebatou a sociedade e que a conduziu à situação atual. Quer dizer, o triunfo próximo, o reino iminente do socialismo, fim obrigatório da civilização moderna. Porque ao passo que a civilização cristã eleva as almas e tende a dar aos povos a paz social, a prosperidade temporal, o fermento da civilização pagã tende a produzir os seguintes resultados: a procura por todos, de todos os prazeres, a guerra para consegui-los, de homem contra homem, de classe contra classe, de povo contra povo.
guerra que não pode terminar senão com o aniquilamento do gênero humano. Livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de Lassus. Capítulo 2. A dupla concepção de vida. A civilização cristã procede de uma concepção de vida diversa da que dera origem à civilização pagã. O paganismo, empurrando o gênero humano para o declive em que o pecado original o colocara, dizia ao homem que ele estava sobre a terra para fruir a vida e os bens que este mundo lhe oferece. O pagão não ambicionava, não buscava nada além disso. E a sociedade pagã estava constituída para oferecer esses bens tão abundantes e esses prazeres tão refinados, ou também tão grosseiros quanto possam ser, para aqueles que os desejassem. A civilização antiga nasceu desse princípio. Todas as suas instituições dele decorriam, sobretudo as duas principais, a escravidão e a guerra. Pois a natureza não é suficientemente generosa e, naquele momento, sobretudo, não tinha sido cultivada pelo tempo necessário e bem o suficiente para proporcionar todos os prazeres cobiçados. Os povos fortes subjugavam os povos fracos, e os cidadãos escravizavam os estrangeiros e até seus irmãos para obter produtores de riquezas e instrumentos de prazer. O aparecimento do cristianismo fez o homem compreender que devia procurar em outra direção a felicidade, cuja necessidade não cessa de atormentá-lo. Ele destruiu a noção que o pagão criara da vida presente. O Divino Salvador ensinou-nos por sua palavra, persuadiu-nos por sua morte e ressurreição, que se a vida presente é uma vida, ela não é a vida para a qual seu Pai nos destinou. A vida presente não é senão a preparação da vida eterna. Aquela é o caminho que conduz a esta. Nós estamos em via, diziam os escolásticos, caminhando ad terminum, na estrada para o céu. Os sábios de hoje exprimiriam a mesma ideia, dizendo que a Terra é o laboratório no qual se formam as almas, no qual se recebem e se desenvolvem as faculdades sobrenaturais que o cristão, após a morte, gozará na morada eterna. Como a vida embrionária no seio materno, ela também é uma vida, mas uma vida em formação, na qual se elaboram os sentidos que deverão funcionar na estada terrestre, os olhos que contemplarão a natureza, o ouvido que recolherá suas harmonias, a voz que a isso misturará seus cantos e etc. No céu veremos a Deus face a face. É a grande promessa que nos foi feita. Toda religião está baseada nela. E, no entanto, nenhuma natureza criada é capaz dessa visão. Todos os seres vivos têm sua maneira de conhecer, limitada por sua própria natureza. A planta tem um certo conhecimento das substâncias que devem servir à sua manutenção, posto que suas raízes se estendem em direção a elas, procurando-as para ingeri-las. Esse conhecimento não é uma visão. O animal vê, mas ele não tem a inteligência das coisas que seus olhos abarcam. O homem compreende essas coisas, sua razão as penetra, abstrai as ideias que elas contêm e através delas se eleva a ciência. Mas as substâncias das coisas permanecem escondidas porque o homem é apenas um animal racional e não uma pura inteligência. Os anjos, inteligências puras, veem a si mesmos na sua substância, podem contemplar diretamente as substâncias da mesma natureza da deles, e com mais razão as substâncias inferiores. Mas eles não podem ver a Deus. Deus é uma substância à parte, de uma ordem infinitamente superior. O maior esforço do espírito humano conseguiu qualificar Deus como ato puro, e a revelação nos diz que ele é uma trindade de pessoas na unidade da substância. A segunda engendrada pela primeira, a terceira que procede das outras duas, e isso numa vida da inteligência e de amor que não tem começo nem fim. Ver a Deus como Ele é, amá-lo como Ele se ama,
e nisto consiste a beatitude prometida, está acima das forças de toda a natureza criada e até mesmo possível. Para compreendê-lo, essa natureza não deveria ser nada menos que igual a Deus. Mas aquilo que não tem cabimento pela natureza pode sobrevir pelo dom gratuito de Deus. Nós o sabemos porque Deus nos disse ter feito. Isto serve para os anjos e também para nós. Os anjos bons veem a Deus face a face e nós somos chamados a gozar da mesma felicidade. Nós não podemos chegar a isso senão por alguma coisa de sobreacrescentado, que nos eleva acima de nossa natureza, que nos torna capazes daquilo que somos radicalmente impotentes por nós mesmos, como seria o dom da razão para um animal ou o dom da visão para uma planta. Essa alguma coisa é chamada aqui embaixo de graça santificante. É, diz o apóstolo São Pedro, uma participação na natureza divina. E é preciso que seja assim, pois, como acabamos de ver, em nenhum ser a operação ultrapassa ou pode ultrapassar a natureza desse ser. Se um dia seremos capazes de ver a Deus, é porque alguma coisa de divino terá sido depositada em nós, ter-se-á tornado uma parte de nosso ser e o terá elevado até torná-lo semelhante a Deus. Bem-aventurados, diz o apóstolo São João, agora somos filhos de Deus, e aquilo que um dia seremos ainda não se manifestou. Seremos semelhantes a Ele, porque nós o veremos tal como Ele é. 1 João 3:2. Essa alguma coisa nós a recebemos já neste mundo no Santo Batismo. O apóstolo São João a chama um germe, 1 João 3:9, isto é, o início de uma vida. Era o que nosso Senhor nos assinalava quando falava a Nicodemos sobre a necessidade de um novo nascimento, de uma geração para a nova vida. A vida que o Pai tem nele mesmo, que ele dá ao Filho e que o Filho nos traz ao nos enxertar nele pelo santo batismo. Essa palavra enxerto, que dá uma imagem tão viva de todo o ministério, São Paulo a tomara de Nosso Senhor, que disse a seus apóstolos: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Assim como o ramo não pode dar fruto por si só, sem permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Essas ideias elevadas eram familiares aos primeiros cristãos. O que o demonstra é que os apóstolos, quando levados a falar delas nas epístolas, fazem-no como de uma coisa já conhecida. E de fato foi assim que os ritos do batismo lhes foram apresentados em longas catequeses. Depois, as vestes brancas dos neófitos diziam-lhes que começavam uma vida nova e que, relativamente a esta vida, eles estavam nos dias da infância. Filhos espirituais, era-lhes dito, como crianças recém-nascidas, desejai ardentemente o leite que deve alimentar vossa vida sobrenatural, o leite da fé inalterada, sine dolo lac concupiscite, e o leite da caridade divina. Quando o desenvolvimento do germe que recebestes tiver chegado ao fim, essa fé tornar-se-á visão clara, essa caridade tornar-se-á amor divino. Toda a vida presente deve tender a este desabrochar, a transformação do velho homem, do homem de pura natureza e mesmo da natureza decaída, em homem deificado. Eis o que acontece aqui embaixo ao cristão fiel. As virtudes sobrenaturais, infundidas em nossa alma no batismo, desenvolvem-se a cada dia pelo exercício que nos lhes damos com os socorros da graça e deste modo tornam a graça capaz das atividades sobrenaturais que deverão desdobrar no céu. A entrada no céu será o nascimento, assim como o batismo foi a concepção. Assim são as coisas. Eis o que Jesus fez a respeito do que ele veio informar o gênero humano. Desde então, a concepção da vida presente foi radicalmente alterada. O homem não estava mais sobre a terra para gozar e morrer, mas para se preparar para a vida do alto e merecê-la. Gozar, merecer. São as duas palavras que caracterizam, que separam, que opõem as duas civilizações.
Isto não significa que, desde o momento em que o cristianismo foi pregado, os homens não pensaram em mais nenhuma outra coisa que não fosse sua santificação. Eles continuaram a perseguir as finalidades secundárias da vida presente e a cumprir na família e na sociedade as funções que elas requerem e os deveres que elas impõem. Ademais, a santificação não se opera unicamente pelos exercícios espirituais, mas pelo cumprimento de todo o dever de Estado, por todo ato feito com pureza de intenção. Tudo quanto fizerdes, diz o apóstolo São Paulo, por palavras ou por obras, fazei-o em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Trabalhai para agradar a Deus em todas as coisas e dareis frutos em toda a boa obra. Colossenses 1, 10 e 3, 17. Além disso, permaneceram na sociedade e nela permanecerão, até o fim dos tempos, as duas categorias de homens que a Santa Escritura tão bem denomina, os bons e os maus. Mas é preciso assinalar que o número dos maus diminui e o número dos bons aumenta à medida que a fé adquire mais influência na sociedade. Estes, porque têm a fé na vida eterna, amam a Deus, fazem o bem, observam a justiça. São os benfeitores de seus irmãos e por tudo isso fazem reinar na sociedade a segurança e a paz. Aqueles, porque não têm fé, porque seus olhares permanecem fixados na terra, são egoístas, sem amor, sem piedade com seus semelhantes, inimigos de todo o bem. Eles são na sociedade uma causa de discórdia e de impedimento para a civilização. Misturados uns aos outros, os bons e os maus, os crentes e os incrédulos, formam as duas cidades descritas por Santo Agostinho. O amor a si, que pode ir até o desprezo de Deus, constitui a sociedade comumente chamada o mundo. O amor a Deus, levado até o desprezo de si mesmo, produz a santidade e povoa a vida celeste. À medida que a nova concepção de vida, trazida por nosso Senhor Jesus Cristo à Terra, entrou nas inteligências e penetrou nos corações, a sociedade se modificou. O novo ponto de vista mudou os costumes, e sob a pressão das ideias e dos costumes, as instituições se transformaram. A escravidão desapareceu, e ao invés de se ver os poderosos subjugarem seus irmãos, viu-se-os se dedicarem até ao heroísmo para obter-lhes o pão da vida presente e também e sobretudo para obter-lhes o pão da vida espiritual, para elevar as almas e santificá-las. A guerra não mais foi feita para se apoderar dos territórios de outrem e conduzir homens e mulheres à escravidão, mas para quebrar os obstáculos que se opunham à expansão do reino de Cristo e obter para os escravos do demônio a liberdade dos filhos de Deus. Facilitar, favorecer a liberdade dos homens e dos povos nos passos em direção ao bem tornou-se a finalidade para a qual as instituições sociais se encaminharam, senão sua finalidade expressamente determinada. E as almas aspiraram ao céu e trabalharam para merecê-lo. A busca dos bens temporais, pelo gozo que dele se pode tirar, deixou de ser o único e principal objeto da atividade dos cristãos, ao menos dos que estavam verdadeiramente imbuídos do espírito do cristianismo, e foi substituída pela busca dos bens espirituais, a santificação da alma e o crescimento das virtudes, que são o ornamento e as verdadeiras delícias desta vida terrena e, ao mesmo tempo, a garantia da bem-aventurança eterna. As virtudes adquiridas pelos esforços pessoais eram transmitidas pela educação de uma geração à outra, e assim se formou, pouco a pouco, a nova hierarquia social, fundada não mais sobre a força e seus abusos, mas sobre o mérito. Embaixo, famílias que se detiveram na virtude do trabalho. No meio, aquelas que, sabendo juntar ao trabalho a moderação no uso dos bens, que lhes propicia, fundaram a propriedade através da poupança. No alto, aquelas que, desembaraçando-se do egoísmo, elevaram-se às sublimes virtudes da dedicação ao outrem. Povo, burguesia, aristocracia. A sociedade foi baseada
e as famílias dispostas sobre o mérito ascendente das virtudes transmitidas de geração em geração. Tal foi a obra da Idade Média. Durante seu curso, a Igreja realizou uma tripla tarefa. Lutou contra o mal que propunha das diversas seitas pagãs e o destruiu. Transformou os bons elementos que se encontravam entre os amigos romanos e as diversas espécies de bárbaros. Por fim, ela fez triunfar a ideia que nosso Senhor Jesus Cristo dera da verdadeira civilização. Para aí chegar, ela tinha se empregado primeiramente em reformar o coração do homem. Daí viera a reforma da família, a família reformada, o Estado e a sociedade. Via a inversa daquela que se quer seguir hoje. Sem dúvida, crer que na ordem acima exposta não houve desordem seria se enganar. O antigo espírito, o espírito do mundo, que nosso Senhor havia anatematizado, jamais foi e jamais será completamente vencido e aniquilado. Sempre, mesmo nas melhores épocas, ainda quando a Igreja obteve na sociedade a maior ascendência, houve homens bons e homens maus. Mas viam-se as famílias subirem em razão de suas virtudes e declinar em razão de seus vícios. Viam-se os povos distinguirem-se entre si por suas civilizações, e o grau de civilização prender-se às aspirações dominantes em cada nação. Elas se elevavam quando essas aspirações depuravam e subiam. Elas regrediam quando suas aspirações levavam-nas em direção ao gozo e ao egoísmo. Entretanto, ainda que acontecesse que nações, famílias, indivíduos se abandonassem aos instintos da natureza ou a eles resistissem, o ideal cristão permanecia inflexivelmente mantido sob os olhos de todos pela Santa Igreja. O impulso imprimido à sociedade pelo cristianismo começou a diminuir. Dissemos, no século XIII, a liturgia o percebe e os fatos o demonstram. Inicialmente, houve a paralisação, depois o recuo. Esse recuo, ou melhor, essa nova orientação, foi logo tão manifesta que recebeu um nome, a Renascença. Renascença do ponto de vista pagão, na ideia da civilização. E com o recuo veio a decadência. Tendo-se em conta todas as crises atravessadas, todos os abusos, todas as sombras no quadro, é impossível contestar que a história da França, a mesma observação vale para qualquer república cristã, é uma ascensão, como história de uma nação, enquanto a influência moral da Igreja domina e que ela se torna uma queda, apesar de tudo o que esta queda às vezes tem de brilhante e épico. Desde o momento em que escritores, cientistas, artistas e filósofos substituíram a Igreja e a despojaram do seu domínio.